Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre um clássico problema de probabilidade chamado problema de Monty Hall. Esse problema é assim chamado em homenagem ao apresentador americano de mesmo nome que apresentou durante muitos anos o programa Let's Make a Deal. Nesse programa havia um quadro que te dava a oportunidade de ganhar um carro com a seguinte situação. Lhe eram apresentadas 3 portas, sendo que uma delas continha o seu carro de interesse, enquanto que as outras 2 continham cabras, ou seja, não continham prêmio algum. Você teria então que escolher uma dessas portas. E em seguida, o apresentador do programa, Monty Hall, abria uma das outras 2 portas restantes e lhe mostrava que ali havia uma cabra. Sobrariam então 2 portas, uma delas contendo o carro, outra delas contendo uma cabra, e o apresentador lhe daria uma escolha nesse momento. Você gostaria de trocar a porta que você escolheu inicialmente? A pergunta aqui é: será que existe uma escolha entre trocar ou não trocar a porta que você escolheu inicialmente que lhe daria uma chance maior de ganhar o carro? Quase a totalidade das pessoas responderia, intuitivamente, numa primeira vez que vê esse problema, que não existe nenhuma diferença. Afinal, nós temos 2 portas, cada uma delas pode ter o carro ou a cabra, e portanto uma chance meio a meio entre as 2 portas. Então, trocar ou não trocar seria ali mais uma questão de feeling na hora, uma questão de sorte. No entanto, surpreendentemente, existe sim uma estratégia que é melhor que a outra. Nós mostraremos que a estratégia de sempre trocar a porta escolhida inicialmente dá uma chance melhor de ganhar o carro do que a outra estratégia. De fato, isso foi mostrado pela primeira vez no ano de 1975 pelo matemático Steve Sylvan, e ele fez isso listando todas as possibilidades, como nessa tabela, que mostra todos os caminhos com relação a em que porta o carro está, com relação a qual porta você escolhe inicialmente, com relação a qual porta o apresentador abre e na estratégia de que você muda de porta. Então, por exemplo, na terceira linha, nós temos, caso o carro esteja na primeira porta, e você escolhe a terceira porta, ali há uma cabra, o apresentador agora deve abrir uma porta que tem uma cabra e ele só pode abrir a segunda porta. Nesse caso, restam a primeira e a terceira porta. Você escolheu a terceira, a estratégia é sempre mudar, então você mudaria para a primeira e você ganharia o carro nesse caso. Listando todas as possibilidades, vê-se que há 9 caminhos possíveis e que, com a estratégia de sempre mudar de porta, em 6 deles você acaba levando a vitória. Ou seja, trocando de porta, você ganha o carro com probabilidade de 6 nonos, que é igual a 2 terços, ou aproximadamente 67%. Uma forma mais simples de enxergar esse fato, sem precisar listar tudo, é você notar que a estratégia de nunca trocar a porta que você escolheu inicialmente vai te dar sempre o mesmo resultado da sua escolha inicial. Como a sua escolha inicial te dá a vitória em 1/3 das vezes, o nunca trocar de porta também te dá a vitória em 1/3 das vezes que você participar do programa. Por outro lado, caso você sempre troque de porta, isso lhe dá a vitória sempre que a sua escolha inicial estava errada, que acontece em 2/3 das vezes. 2 das 3 portas possuem cabras. Uma forma mais dramática de entender isso é você pensar, ao invés de 3 portas, que o problema tenha 100 portas. Novamente, apenas uma delas tem um carro e você escolhe uma das portas. A sua escolha agora tem apenas uma entre 100 chances de lhe dar a vitória, ou seja, apenas 1% de chance de estar correta. O apresentador, então, entre as 99 portas restantes, abriria 98 delas mostrando que há cabras, e ele perguntaria se você gostaria de mudar de porta. Novamente, se você não mudar de porta, você vai ganhar exatamente quando a sua escolha inicial estava correta, apenas 1% das vezes. E agora, caso você mude de porta, você ganharia em todas as 99% das vezes restantes que a sua escolha inicial estava errada. Mesmo com toda essa explicação, muita gente ainda fica com uma pulga atrás da orelha do porquê que a minha intuição meio a meio estava errada. Bem, é importante notar que essa equidistribuição, ou seja, essa distribuição igual de probabilidades entre todas as possibilidades do problema, depende do problema ter uma simetria. Então, quando nós olhamos para as 2 portas restantes e dizemos que a possibilidade entre elas é meia a meia, isso depende de haver uma simetria entre essas 2 portas. E a pergunta importante é: onde que no problema de Monty Hall acontece uma quebra de simetria? Quando você faz a sua primeira escolha, ali sim é uma simetria perfeita entre as 3 portas. 3 portas a serem escolhidas, uma delas tem o carro, não tenho mais nenhuma informação, então 1/3 de chance para cada uma delas. No entanto, a partir do momento que você escolhe a sua porta, a porta que você escolheu se torna especial. E se torna especial porque o apresentador precisa escolher uma porta para abrir e lhe mostrar a cabra. E a partir do momento que você fixou a sua porta, o apresentador pode abrir apenas as outras 2 portas restantes. E isso é uma informação importante para você. O apresentador não pode mais mexer na sua porta apenas nas outras 2, ou seja, ele só consegue trabalhar com as probabilidades das outras 2 portas restantes. Há 1/3 de chance, a princípio, do carro estar em cada uma das 3,
No entanto, quando o apresentador abre um lado das portas e ele mostra que tem a cabra, ele zera a probabilidade daquela porta, e como ele só podia trabalhar com aquelas duas portas, ele acaba passando esse 1/3 para outra porta, e essa porta acaba tendo 2/3 de chance de ter o carro. Tanto é esse o fato que, se você pensar numa situação hipotética de que você não faz uma escolha inicial da porta, então você chega no programa, 3 portas, apenas uma delas tem o carro, e logo de cara o apresentador diz: espera um pouquinho, eu vou escolher uma dessas portas para te mostrar. E aí ele abre uma dessas 3 portas e mostra que tem uma cabra. Agora sim, o apresentador tinha uma escolha completamente simétrica entre as 3 portas. E como ele tinha uma escolha completamente simétrica entre as 3 portas, a probabilidade é distribuída simetricamente entre as 2 portas que ele não abriu, e aí sim teria uma possibilidade de meio a meio. Então, se depois disso, sem a sua escolha inicial, ele te perguntasse agora: e aí, você quer qual das 2 portas restantes? Agora sim haveria uma possibilidade de meio a meio entre as duas, agora sim haveria uma simetria entre as outras duas. Mas a sua escolha inicial faz uma quebra na simetria entre as portas que você escolheu e a restante que você não escolheu, e portanto cria probabilidades diferentes de resultados entre essas duas portas. Antes de finalizar, aqui há uma restrição importante. Perceba que há uma hipótese implícita sobre algumas ações, né? Então nós fazemos a hipótese de que o apresentador, quando ele abre uma porta, ele nunca vai abrir a sua, ele vai abrir uma das outras 2 portas, que ele sempre abre uma porta que possui uma cabra, e muito importante, que ele sempre lhe dá a opção de mudar de porta. Por exemplo, se isso não acontecesse, vamos supor que o apresentador perguntasse para você se você gostaria de mudar de porta apenas se a sua escolha inicial fosse correta. Nesse caso, obviamente, quando ele fizesse a pergunta e você mudasse de porta, automaticamente você iria para uma porta errada. E aí a sua chance de ganhar mudando de porta seria de 0%. Então, a resolução desse problema depende dessas hipóteses que eu comentei. Você me acompanhou até aqui, gostou do conteúdo? Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima.